Louvado e exaltado és o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação é para Ele. Sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade, nessa manhã de sábado, 17 de junho. Grande é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, por isso estamos juntos para juntos aprender mais uma lição. Desejando a todos, irmãos e irmãs, os de perto, os daqui de perto, que estão me acompanhando, e os de longe também, que estão acompanhando. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua parentela, em nome de Jesus Cristo. Coloca tudo nas mãos de Deus, confia, descansa, sem duvidar, sem deixar que a dúvida tome o espaço que é para você simplesmente crer e confiar. Amém? Vamos acreditar, irmãos, de verdade, na palavra de Deus, pois ela se cumpre em mim, se cumpre em você, a partir do momento que você acredita e faz conforme está escrito. Amém? Glória a Deus. Que Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, grava esta palavra no teu coração para você nunca mais esquecer ela. É muito conhecida de todos nós, irmãos, mas o que falta muitas das vezes na minha vida e na tua vida é praticarmos estas verdades para ver Deus agir, para contemplar o poder de Deus nas nossas vidas, simplesmente obedecer a voz dele. Amém? O segredo todinho está, irmãos, não é só no conhecer. Não é só conhecer, de Gênesis a Apocalipse, já conhece muitos textos, já conhece a Bíblia toda. O segredo está, irmãos, juntamente com o conhecimento, a praticar, a obedecer. Tem que obedecer. Se não obedecermos, irmão, nós vamos perecer. Amém? Se não obedecer, vamos perecer. O que é perecer, minha irmã? Sofrer. Ou eu obedeço ou vou padecer bastante nessa terra. Ou você obedece ou vai padecer bastante. Minha irmã, não diga isso não. Mas é verdade, irmãos. Quem não obedece sofre consequências tristes e lamentáveis. É a Bíblia que nos ensina. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se eu não creio, se eu não pratico o que eu sei, o que, é que vai acontecer? Vai vir coisa boa? Vai não, irmãos. Ninguém espera coisa boa, não. Se formos pessoas displicentes, desobedientes, a palavra de Deus não tem como Deus derramar graça, não tem como Deus abençoar. Infelizmente, o segredo está na obediência. E observe que a natureza obedece, mas o homem não quer obedecer. A natureza obedece à voz do Criador, mas o ser humano, infelizmente, não quer obedecer, irmãos. É triste, é lamentável, mas é uma realidade. Nós vamos ver aqui, irmãos, na palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, para nós aprender juntos essa lição aqui, que serve para todos nós. Primeiro, ela corta em mim essa espada afiada, ela corta mesmo. Para que nós venhamos a aprender, irmãos, as lições que Deus nos dá é para aprender e praticar, obedecer. Em nome de Jesus Cristo, abra aí sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 8, versículo de número 23. Jesus aqui apazigua a tempestade, e ele apazigua mesmo, irmão. Meu irmão, Jesus apazigua, seja lá o que for que se levantou dentro dos nossos lares, que barca aqui significa nossa própria vida, e Jesus conosco dentro do nosso lar. Então vai acontecer dificuldade, vai, mas a diferença é de que forma eu vou me comportar, de que forma eu vou reagir, de que forma nós vamos reagir, irmãos, no meio da tempestade. Vamos ver aqui. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos
e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então o segredo está onde, irmãos? Na obediência. É ou não é? Está na obediência. Então, irmãos, o que nos resta, irmãos, é obedecer a palavra de Deus. Se Jesus está conosco, ainda que nós venhamos morrer, nós temos que ter essa fé, irmãos. Ainda que venhamos morrer do lado dele, eu estou servindo a ele, você está servindo a ele, nós vamos padecer, irmãos, a ponto de chegarmos a morrer, ou um dos entes nossos queridos morrer, mas mesmo assim, continuar crendo. Continuar crendo ao nosso Deus, porque Ele é fiel em todo tempo. Irmãos, uma vez que nós já servimos ao Senhor nosso Deus, devemos estar preparados para tudo. Vamos passar dificuldade, vamos. O vento contrário vai vir, vai. Que é o que? As dificuldades, as tempestades vão se levantar, vai. Mas em que forma eu vou agir? Se eu sei que o nosso Deus está no centro, a minha fé está nele, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Quantos de nós, irmãos, pensávamos que aqui já não tem mais jeito, não me levanto nunca mais depois desta prova, e aí a prova veio, irmão, nos espremeu de um jeito tão, sabe, tão, você diz, pronto, não me levanto nunca mais. A prova doeu tanto, mas era só o quê? Jesus nos ensinando, irmãos, como reagir em meio a uma prova, em meio a uma provação, em meio a uma tempestade que se levanta nas nossas vidas, dentro dos nossos lares. Era só Ele nos ensinando, nos capacitando, e nós muitas das vezes não entendemos. Mas aí você passou por uma, passou por duas, passou por três, você perdeu a conta. Aprendeu ou não aprendeu a lição? Aprendemos, irmãos, é lógico que nós aprendemos. E com Jesus é assim, você está hoje na bonança, glória a Deus, aleluia. Quando é no outro dia, você está passando por um aperto, talvez, por uma prova, por uma luta, e aí você vai desistir, vai perder a fé, vai desanimar, vai desviar. Não, irmão, de forma nenhuma, nós temos que clamar. Eles aqui clamaram, primeiro eles clamaram, eles viram o que estava, sabe, eles começaram a olhar, porque o segredo, irmão, sempre eu costumo dizer, digo para a minha vida e digo para você, o segredo é não olhar, é difícil, mas não é impossível, irmãos, fecharmos os olhos em meio às tempestades da vida e começar a clamar, eles entraram em desespero, eles temeram mesmo, irmãos. Essa é uma realidade, tememos. Sabe por que nós tememos? Porque, irmão, nós não estamos prontos muitas das vezes. Até falamos que já estamos prontos, como Pedro. Pensamos que estamos e ainda não estamos. Então, que Jesus muitas das vezes aqui... Você acha que Jesus aqui não foi Ele que permitiu tudo isso? Não foi Deus que permitiu? Se Deus controla tudo... Deus controla tudo, Jesus dormindo, olha, no meio da tempestade. Você acha que ele não sabia se ele é onisciente, onipotente, onipresente? Você acha que ele não sabia? Ele sabia. Estava simplesmente permitindo para ver, irmãos, testar, e dele testa a nossa fé. Para ver o quanto que nós precisamos descer na humilhação, se humilhar, aprender de fato, aprender de verdade, obedecer à voz dele, acreditar no que ele fala. Senhor, ainda que eu venha perder a minha vida aqui, ainda que eu venha, sabe, alguma coisa de ruim me aconteça, mas não deixa eu perder a minha fé em ti. Nós devemos orar assim, Senhor, não deixa que eu venha perder a minha fé em ti por nada. Pode se levantar o que for, que eu não venha perder nunca. E aqui eles começam a clamar, Senhor, nós vamos perecer. Senhor, salva-nos, que perecemos. Ou seja, nós estamos aqui sofrendo, estamos perecendo. Simplesmente, irmãos, porque tirou o foco, tirou os olhos. O foco deles não era mais Jesus. No momento da tempestade aqui que se levantou, eles olharam tanto para o barco sendo coberto pela aquela tempestade, que era, a Bíblia chega a dizer que
Diz assim no 24, irmão, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. As tempestades, irmãos, não era maior do que o nosso Deus. As tempestades, irmãos, não são maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós olhamos para os problemas como fosse grande, muito grande, maior do que Deus. E aí, por isso que muitas das vezes perecemos mesmo. Perecemos, irmãos, vamos continuar perecendo se olhar. Mas quando você olha para Jesus, grande é Ele, forte é Ele, poderoso é Ele. Você acha que Ele não se levanta para repreender, seja o que for? Eles aprenderam aqui, eles foram orar. Eles começaram a clamar em voz, começaram aqui a pedir socorro, pedir ajuda ao Senhor que salvasse. Que estavam perecendo, eles começam aqui a clamar, despertando Jesus, pedindo que salvasse, que eles estavam perecendo. E ele lhe disse, por que temeis? Por que temeis, homens de pequena fé? Primeiro Jesus repreende eles, dando uma lição, não é para você temer não, a tempestade chegou, é para você acreditar, em outras palavras, irmãos, a confiar simplesmente nele, no Senhor, nosso Deus, para depois, então, primeiro ele repreendeu eles, dizendo que eles tinham pouca fé, para poder, então, repreender aquele vento, aquela tempestade. E eles tiveram que obedecer. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Para poder, então, irmãos, repreender o vento e o mar, ele repreendeu primeiro eles. Que eles tivessem fé, que a fé deles estava muito pequena. Por que estava pequena? Porque eles estavam olhando para um problema grande, esquecendo que grande é o Deus que controla todas as coisas, esquecendo que grande e forte é Jesus Cristo de Nazaré, que vence qualquer peleja. E aqui a natureza, olha, obediente, viu? Muito obediente à natureza, glória a Deus. Se nós fôssemos assim, irmãos, a nossa vida seria melhor. Se nós obedecêssemos a palavra de Deus, a nossa vida seria melhor. Glória a Deus. E aqui ele repreende o vento e o mar. E segue-se uma grande bonança. Então vem, irmãos, a bonança vem. As maravilhas de Deus vem sim, mas primeiro nós vamos perecer muito, enquanto não aprender a obedecer a voz dele, enquanto não aprender a obedecer que ele está no controle, que ele está no comando, que mesmo em meio às adversidades da vida, Jesus está no controle. Continue crendo, continue confiando e continue obedecendo, porque ele está no controle. E agora, irmãos, quando eles veem as bonanças, que vê aquelas maravilhas, olha o que acontece no 27, para nós encerrarmos e orarmos. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se maravilharam, irmãos, quando viram a glória de Deus ali, que viu a manifestação do poder de Jesus. Eles se maravilharam, dizendo, o vento e o mar obedecem. Mas não pararam um pouco para refletir e dizer, e nós não obedecem. O vento e o mar obedecem, só eu que não estou obedecendo. Acreditando que o centro, que Jesus é o centro, que Deus é o centro, que não tem principado, que não tem potestade, que não tem tempestade, não tem vento, não tem mar, não tem demônio, não tem nada, irmãos, que possa nos derrotar, porque quem está no controle de tudo é Ele, quem permite tudo é Ele, é Deus que manda. No céu, na terra e no mar, nos animais, no ser humano, Ele manda em quem Ele quiser. Então a quem você tem temido, a quem eu estou temendo? A quem é que nós estamos temendo mais, irmãos? Isso é triste, é lamentável, mas é uma realidade. Pessoas que temem a tantas coisas, mas não temem a palavra de Deus. Temem a tanta coisa, mas não temem nem quer obedecer o que está escrito na palavra. É uma realidade, é triste, é lamentável, teme a tudo, menos a palavra de Deus. Teme a tudo, mas menos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem teme nem quer obedecer o que está escrito, irmãos. Isso é triste, é lamentável. Se está escrito é para que nós venhamos obedecer, pedir graça a Ele. Senhor, me ajude.
Porque sozinho eu não tenho fé, me ajuda, aumenta a minha fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se muitos já acham que é muito tempo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. É muito tempo para ouvir a voz de Deus. De que forma você vai ter fé, meu irmão? De que forma você vai ter fé? Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tenha sede de ouvir a palavra de Deus, tenha desejo de ouvir a palavra de Deus, tenha essa vontade de estar com Deus e você vai ter fé. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos desertos dessa vida, seja lá o que for que se levantar, tema a Deus. Fizeram isso para mim. Alguém disseram isso. Pelo amor de Jesus Cristo, quem é maior do que elefante, quem é maior do que qualquer tempestade, demônio, seja lá o que for, potestade, quem é que é maior, irmãos? Aprenda a temer a Deus. Você que tem muito medo de adversidade, você que tem muito medo de potestade, tema unicamente a Deus, porque primeiro para um demônio, para uma potestade tocar na sua vida, primeiro ela tem que ir até Deus. Olha, até o demônio é mais obediente do que o ser humano. O demônio vai até Deus, Satanás vai até Deus pedir permissão, se pode, viu? Se pode tocar. Enquanto que o ser humano está com medo. Está com medo, fizeram isso, disseram aquilo, foi feito isso, foi feito aquilo, pelo amor de Deus. Igreja do Senhor, passa a temer a Deus e obedecer. No dia que você temer a Deus e obedecer a palavra dele, nunca mais você vai ter medo de nada. Você pode até morrer, Jesus pode até permitir a sua morte, igual permitiu que Tiago fosse morto a pedrada, igual a João Batista degolado, mas você não vai temer a nada. Por quê? Porque você sabe que quando você morrer, que você sair daqui, tem uma herança no céu preparada para você, a salvação é garantida, amém? Que Deus abençoe, oremos ao Senhor.